o que levou à crise da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha 15 repúblicas e que durou de 1922 até 1991, ou seja, por 69 anos. A União Soviética foi o primeiro Estado socialista da história, fundado após a Revolução Russa de 1917, em 30 de dezembro de 1922. O ápice da União Soviética foi quando Joseph Stalin, o ditador da União Soviética, tomou o poder após a morte de Vladimir Lenin, o criador da União Soviética. Joseph Stalin transformou o país numa superpotência militar, criando governos fantoches na chamada Cortina de Ferro, além de ter derrotado o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Ele iniciou uma política de ocupação de todo o leste europeu, com uma parte socialista de um lado, que era a Europa Oriental, e outra parte capitalista da Europa, que era a Europa Ocidental. A parte capitalista da Europa era dominada pelos Estados Unidos e a parte socialista da Europa, que era a parte oriental, era dominada pela União Soviética. Esse conflito é realmente conhecido como Guerra Fria, e ele começou após o fim da Segunda Guerra Mundial. A possibilidade de uma guerra nuclear acelerou os investimentos no Exército Vermelho, que era como se chamava o Exército da União Soviética. Por anos, essas duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética, se tornaram uma superpotência, e isso causou um crescimento dos dois polos pela soberania, principalmente por conta dos planos de Stalin para tornar a União Soviética uma superpotência, com os planos quinquenais. Mesmo após a morte de Stalin, o governo continuou a repressão política a seus opositores. Stalin morreu em 1953 e alimentar um gigante como a União Soviética saía muito caro. Apesar das reformas dos líderes sucessores de Stalin na União Soviética, a União Soviética continuou com seu poder e sua tônica repressiva. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu na Hungria em 1956, quando a Hungria passou por uma revolta popular extremamente reprimida pelo governo soviético que dominava o país. Um outro exemplo disso foi a Primavera de Praga de 1968, quando as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram a antiga Tchecoslováquia, hoje em dia dividida por República Tcheca e Eslováquia, e para impedir reformas democráticas no país. Em 1979, o governo soviético ocupou o Afeganistão, um conflito sem solução, acontecendo em rebeldes locais que queriam combater o governo socialista apoiado pela URSS. Entre a década de 1970 e 1980, algumas repúblicas soviéticas estavam lutando por sua independência econômica e política, já que elas estavam impedidas de se desenvolver economicamente. Mas ali era o início do fim. Em 1985, o governo soviético elegeu Mikhail Gorbachev como secretário-geral do Partido Comunista, mais tarde se tornando presidente da União Soviética. Uma das suas missões era salvar a União Soviética do seu colapso. Ele tinha uma das propostas que era a perestroika e a glasnost, que tinham o objetivo de modernizar as esferas econômicas do país. Ele adotou algumas medidas liberais na economia, como, por exemplo, menos burocracia, cortes de gastos públicos e o fim da censura. Inclusive, foi ele que deu o início da retirada das tropas soviéticas no Afeganistão.
Aliás, foi nessa época que a União Soviética passou a ter mais contato com os Estados Unidos pela primeira vez na história, uma potência socialista entrando em contato de forma de apaziguar os conflitos entre a zona capitalista do Ocidente e a zona socialista do Oriente. Esse período protagonizou a reabertura da União Soviética, mas também liderou um acontecimento que era temido e aguardado por muitos: a dissolução. Tudo começou na Ucrânia com o acidente nuclear de Chernobyl no ano de 1986 e que causou uma vergonha gigantesca para a União Soviética, além de ter causado um perigo gigantesco no mundo inteiro acerca de suas usinas nucleares. Após as primeiras eleições não comunistas na União Soviética, em 1991, houve uma tentativa de golpe fracassada. As alas mais conservadoras do Partido Comunista prenderam Gorbachev. O golpe frustrado não obteve sucesso e não conseguiu derrubar o governo progressista. Como o nome já diz, pressionados pela resistência, os golpistas liberaram Gorbachev. Mas o fim de tudo isso foi quando, no Natal de 1991, mais precisamente no dia 25 de dezembro de 1991, o presidente Mikhail Gorbachev anunciou sua renúncia ao cargo da União Soviética. E a União Soviética chegou ao fim e que já estava totalmente fragmentada. Algumas das principais repúblicas, como a Estônia, Letônia, Bielorrússia, Ucrânia e até mesmo a Rússia, já tinham declarado a independência. A União perdeu os status de superpotência. E os antigos mísseis da Rússia então passaram a ser controlados pelo presidente da Rússia na época, Boris Yeltsin.